2 semanas atrás eu gravei um vídeo falando sobre o que é ser pentecostal. E no vídeo de hoje eu vou fazer a parte 2 desse assunto, respondendo a pergunta: o que não é ser pentecostal? Esse vídeo é muito esclarecedor porque muitas pessoas se dizem pentecostais, mas quando você vai analisar o que elas creem e o que elas pregam, não tem nada a ver com pentecostalismo. Nesse vídeo eu vou apresentar 8 pseudo-características do pentecostalismo, 8 estereótipos do pentecostalismo. No final desse vídeo você vai até se perguntar: será que ainda existe igreja pentecostal no Brasil? Vem comigo nesse vídeo, eu me chamo Alexson Marcos, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos fazer o seguinte: se você gostou desse assunto, se esse vídeo foi legal para você, eu peço que você se inscreva, caso ainda não seja inscrito, compartilhe com alguém e não se esqueça de deixar o seu joinha para impulsionar esse vídeo mais para frente. Me siga no Instagram, que todos os dias eu tenho uma mensagem pentecostal para abençoar a sua vida. Todo segmento protestante tem algumas características muito especiais que o diferencia dos demais segmentos protestantes. Não é diferente com o pentecostalismo, por exemplo. Porém, ao longo do tempo, algumas práticas foram sendo incorporadas dentro do pentecostalismo, de maneira que se criou alguns estereótipos de que ser pentecostal é ser barulhento, ou ser pentecostal é ter aversão ao estudo da Bíblia, é não gostar de teologia. Então, número 1, o que não é ser pentecostal? Ser pentecostal não é ser necessariamente barulhento. As pessoas têm a ideia de que ser pentecostal, de que o culto pentecostal é uma barulheira só. Eu quero dizer para você que nem sempre isso acontece, e que para ser pentecostal não precisa ser barulhento. Há algum tempo um pregador falou que pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Na verdade, o que está com defeito de fabricação é essa frase, e não o pentecostal que não grita. O pentecostal que está com defeito de fabricação é aquele que não gosta de ler a Bíblia, é aquele que não gosta de orar, é aquele que não crê nos dons espirituais. Esse está com defeito de fabricação e precisa se consertar. Eu, por exemplo, não sou um pentecostal barulhento. Quem me conhece de perto sabe que eu não sou de fazer barulho no culto. As pregações que eu ministro nas igrejas não são pregações barulhentas. Eu falo alto quando é necessário altear a voz. Porém, criou-se uma ideia de que pregador pentecostal é aquele pregador que faz barulho. É muito triste quando pentecostais saem da sua casa e vão para um congresso e vão para um culto já pensando em sair pulando no meio da igreja, já pensando em gritar, já pensando em se enrolar no chão, já pensando em fazer aviãozinho no meio da igreja. São pessoas que saem para aflorar as suas emoções do culto. Não são pessoas que saem para, em primeiro lugar, se concentrar na palavra, se concentrar na pregação, até algumas coisas fora de jeito. Por exemplo, se no mesmo culto tem um irmão que está gritando e o outro irmão está caladinho, alguém pode achar que aquele irmão que está caladinho ele está frio. Isso não é verdade, porque ficar em silêncio não significa que você não está sentindo Deus ali. Há pessoas que se expressam de maneira diferente, há aqueles que deixam as emoções aflorarem, enquanto que há outros que são mais controlados. Número 2, o que não é ser pentecostal? Ser pentecostal não é viver só de emoções. Claro que podemos adorar a Deus com as nossas emoções, mas em primeiro lugar o culto ele tem que ser racional. Você tem que usar o cérebro para cultuar a Deus de maneira consciente. Infelizmente, há pregadores que dominam técnicas de emocionar as pessoas, técnicas que mexem com o psicológico da pessoa, que fazem um culto um local de emoções, não um local de raciocínio, de culto consciente. Ser pentecostal é, em primeiro lugar, viver de pensar e de fazer um culto racional a Deus. E em terceiro lugar, o que não é ser pentecostal? Ser pentecostal não é viver falando línguas estranhas o tempo todo. Há pessoas que vão pegando o microfone e já é falando em línguas estranhas. Precisamos entender uma coisa muito séria: línguas estranhas necessariamente não são sinal de espiritualidade, porque a igreja de Corinto falava em línguas mais do que todas as outras igrejas, porém era uma igreja carnal. Quando o Espírito Santo ele nos inspira para falar em línguas, você pode modular a voz, você pode modular a altura, você pode não falar, simplesmente fechar a boca. Deixa eu contar uma experiência para você. Há pouco mais de um ano mudou o pastor da minha igreja por ocasião do falecimento do pastor anterior, que por mais de 30 anos nos pastoreou. Sabe o que é interessante? O meu pastor, já falecido, em 30 anos de vida, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi o meu pastor falando em línguas estranhas, em lugar nenhum. As pessoas mais próximas dele dizem que ele falava em línguas quando estava orando sozinho. Ele deixou de ser pentecostal por isso? Não, de maneira nenhuma. E em quarto lugar, o que não é ser pentecostal? Ser pentecostal não é viver profetizando o tempo todo. Eu fico assim com vergonha de ver tanta gente aí na internet se identificando como pentecostal e manchando
quebrando a nossa tradição, fazendo live de revelação, profetizando todo dia. Eu assisti um vídeo recentemente do pastor Gesiel Gomes, em que ele fala muito contra isso, e ele diz que o profeta não profetiza todo dia. E assim, são umas bizarrice. Por exemplo, o cara tá fazendo a live e de repente alguém compartilha e Deus tem uma palavra para aquela pessoa. Interessante que é só palavra de coisa boa, é só palavra que todo mundo já sabe que está acontecendo e a pessoa leva aquilo como se fosse profecia. Não é bem assim. Há pessoas que, por exemplo, faz um pix que eu tenho uma palavra para você. Isso é um absurdo, isso não é ser pentecostal. O dom da profecia não ficou a critério do profeta, não ficou sob domínio do profeta de maneira nenhuma. Não somos nós que usamos os dons, é o Espírito Santo que nos usa com os dons para a glória de Deus. E em quinto lugar, o que não é ser pentecostal? Ser pentecostal não é viver falando de cura e milagre toda hora. Pelo amor de Deus, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas se identificando com pentecostais, mas que a tônica da pregação dessas pessoas é só sobre milagre, é só sobre cura. As pessoas vão para ouvir não a palavra, mas vão para de repente serem curadas. Eu não estou descrendo do dom de cura, eu sei que tem o dom de cura, eu creio no dom de cura. Eu sou prova de que o dom de cura fez efeito na minha vida através da ministração de alguém. A mensagem principal do Evangelho não é cura e milagre. A mensagem principal do Evangelho é Jesus Cristo que ressuscitou e que é o nosso Salvador. Isso é a mensagem do Evangelho. E em sexto lugar, o que não é ser pentecostal? Ser pentecostal não é viver falando o tempo todo só de vitória. Eu fico muito triste e às vezes com vergonha, às vezes eu sinto uma raiva santa, digamos, se é que existe, aquela raiva que Moisés sentiu. Quando eu vejo pessoas que só pregam vitória, inclusive esses pseudo-profetas que só profetizam coisa boa, pregadores que só falam de vitória, canções que se dizem canções pentecostais, que só falam de vitória, que só falam de coisa boa, como se a vida do crente fosse um oba-oba, como se ele fosse vencer sempre. Entenda uma coisa, a igreja é vencedora enquanto corpo de Cristo, enquanto coletividade, mas eu individualmente vou sofrer várias derrotas nessa vida. Mas o que importa? Se eu sofrer derrotas nessa vida, Jesus já venceu a maior de todas as batalhas. Ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu tudo. Então, ser pentecostal não é viver falando o tempo todo só de vitória, porque vida de crente não é só de vitória, nem aqui e nem em lugar nenhum desse mundo. E em sétimo lugar, isso aqui é muito sério. O que não é ser pentecostal? Ser pentecostal não é pregar teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É aquela doutrina antibíblica que fala que se você for fiel a Deus, Deus ele se sente obrigado a te fazer próspero em todos os sentidos. Então, quanto mais você ofertar, mais Deus vai te retribuir. É uma espécie de compra. Isso não existe. Experimente não ser organizado financeiramente para ver se você vai prosperar. Não adianta você dar 200 cheques, participar de 300 campanhas. Se você não for focado, se você não for organizado, não tiver educação financeira e visão de empreendimento, você não vai prosperar nem aqui em lugar nenhum do mundo. Teologia da prosperidade não é, nunca foi e nem será coisa do pentecostalismo. Agora, infelizmente, isso está dentro de muitas igrejas, inclusive da minha Assembleia de Deus pelo Brasil afora. Em oitavo lugar, o que não é ser pentecostal? Ser pentecostal não é ser neopentecostal. Parece uma loucura que eu estou falando aqui, mas é que o pentecostalismo ficou tão descaracterizado nos últimos anos que as pessoas olham uma igreja neopentecostal e confundem e dizem que é uma coisa só. As pessoas já não conseguem, muitas pessoas não conseguem mais fazer diferença de uma igreja pentecostal de uma outra igreja neopentecostal, porque está muito parecido. São muitas igrejas que só tem a placa de pentecostal, que só tem no seu estatuto que é pentecostal, mas as suas doutrinas não tem nada a ver com o que ensinaram os nossos pioneiros. Igrejas que não pregam, pastores que não pregam mais sobre arrependimento, sobre salvação, que não pregam mais sobre pecado, sobre santificação. Por isso que eu digo que ser pentecostal não é ser neopentecostal, porque tem gente que está confundindo tudo. Ao final desse vídeo, agora você esteja me perguntando, afinal de contas, ainda existe igrejas pentecostais no Brasil?
Existe. Eu quero que você comente aí como é a sua igreja. A sua igreja, ela sofre desses problemas? Eu não estou dizendo aqui que essas igrejas que têm esses problemas aqui são falsas igrejas, não é. Essas igrejas que têm esses problemas aqui, na verdade, elas precisam se alinhar, ou pelo menos retirar o rótulo de pentecostal. Ou se acerta, ou então retira o rótulo. Porque isso aqui, essas outras características que eu falei aqui, não tem nada a ver com pentecostalismo. Pentecostalismo é Bíblia. Pentecostalismo é expectativa na volta de Jesus e não materialismo para você receber tudo que você quer aqui na terra. Não. Pentecostalismo é crer na cura, é crer nos milagres. Há igrejas pentecostais que nem falam mais do batismo com o Espírito Santo. É um absurdo. Igrejas pentecostais que não estimulam seus membros a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar os seus dons. A igreja onde eu me congrego é uma igreja muito boa, não é uma igreja perfeita. Você não vai encontrar a igreja perfeita em lugar nenhum do mundo. E não fique achando que você é pentecostal só porque você sai pulando no meio da igreja. Não fica achando que você é pentecostal só porque você profetiza ou faz pseudo-profecias. Isso necessariamente não é ser pentecostal. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor. Esse vídeo pode machucar alguém, esse vídeo pode confrontar alguém, mas eu estou afirmando tudo isso baseado naquilo que eu creio, naquilo que a Bíblia deixa claro para mim. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de conferir os vídeos da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar e a playlist Gotas de Fé. Me siga no Instagram que todos os dias eu tenho uma mensagem pentecostal para abençoar a você. Obrigado!